Ele tinha tudo que o mundo costuma invejar e nada do que realmente sustenta um coração em pé. Tinha uma mansão cercada por muros altos, carros importados descansando numa garagem maior que a casa onde muitos homens passam a vida inteira. Uma empresa bilionária carregava seu nome nos jornais econômicos e uma reputação construída à base de disciplina, frieza e resultados. Mas naquela tarde, quando decidiu voltar para casa mais cedo, sem avisar ninguém, ele ainda não sabia que pisaria no único território onde seu poder não valia nada. Porque há segredos que não nascem da maldade, nascem da ausência. E foi justamente isso que o milionário encontrou ao abrir a porta de casa. Não uma traição, não um escândalo, não uma fraude. Encontrou a prova silenciosa de tudo que havia deixado de ser. O carro preto atravessou os portões automáticos às 4:07 da tarde. Era cedo demais para os padrões daquela casa. Tão cedo que o segurança da guarita chegou a se levantar da cadeira, assustado ao reconhecer o veículo antes do horário habitual. Augusto não costumava voltar antes das 10 da noite. Aos 43 anos, era conhecido no mercado como um homem que negociava como quem respirava. Frio, preciso, eficiente. O tipo de homem que conseguia fechar um contrato de milhões com a mesma expressão de quem pede um café sem açúcar. Sua voz firme movia equipes inteiras, assustava concorrentes e convencia investidores. Havia construído tudo sozinho. Era o que repetiam as revistas, as entrevistas. Os homens queriam ser como ele. Mas nenhuma daquelas reportagens mostrava o que acontecia dentro de casa. Nenhuma delas mostrava o silêncio daquela mansão. Augusto desligou o celular com irritação assim que saiu do carro. A reunião em Lisboa havia sido cancelada. Um problema com documentação, reagendamento de última hora, burocracias que nem o dinheiro resolvia com a rapidez que ele desejava. Aquilo o incomodava mais do que deveria. Não porque fosse perder dinheiro, mas porque detestava o inesperado. O inesperado bagunçava seu controle. E controle era a única coisa que ele acreditava ainda saber manter. Ajustou o paletó, subiu os degraus da entrada principal e girou a maçaneta de metal polido. A casa o recebeu como sempre fazia, impecável, perfumada, silenciosa, grande demais para parecer lar, organizada demais para parecer viva. Por alguns segundos, Augusto apenas ficou parado no hall, ouvindo o próprio eco. O mármore claro refletia a luz do fim de tarde. Os quadros caros continuavam imóveis nas paredes. O arranjo de flores sobre a mesa central havia sido trocado naquela manhã. Ele percebeu de passagem, embora não soubesse dizer o nome da flor. Nada ali estava fora do lugar, e justamente por isso tudo parecia errado. Aquela casa sempre dava a sensação de que ninguém realmente morava nela. Como um cenário montado com perfeição para impressionar visitas, mas vazio demais para abrigar afetos. Do andar de cima não vinha som algum. Da cozinha também não. Augusto caminhou lentamente até o escritório, por hábito mais do que por necessidade, já imaginando os e-mails que responderia dali mesmo, aproveitando a tarde inesperadamente livre. Mas, antes de tocasse a maçaneta, algo o fez parar. Um ruído distante, quase imperceptível no começo. Não era televisão, não era louça, não era a máquina de lavar. Era uma voz, pequena, delicada, cantando. Ele franziu a testa. A voz vinha do andar de cima. Por um instante, não reconheceu que era a voz da própria filha. Helena tinha 5 anos. Olhos grandes, cabelo castanho claro e uma mania adorável de inclinar levemente a cabeça quando queria entender algo que os adultos diziam. Augusto sabia essas informações como quem recita dados de uma ficha, não como um pai que vive a infância da filha de perto. Sabia que ela estudava pela manhã, que gostava de desenhar e que sua governanta enviava relatórios semanais sobre alimentação, rotina, aulas e saúde. Sabia porque tudo era organizado. Tudo era administrado. Tudo funcionava. E, por anos, ele se convenceu de que isso bastava. Pagar a melhor escola, contratar as melhores pessoas, garantir conforto, segurança, estrutura. No fundo, chamava aquilo de amor porque era mais fácil do que admitir que havia transformado a própria paternidade a um departamento terceirizado. A canção continuou. Agora vinha mais clara. Uma melodia simples, mas doce. Infantil, mas curiosamente bonita. E havia outra voz junto da voz de Helena. Uma voz feminina, suave, afinada, guiando cada verso com delicadeza. Augusto virou-se devagar para a escadaria. Subiu o primeiro degrau sem fazer ruído. Depois o segundo. Depois o terceiro. A cada passo, a música ficava mais nítida e algo estranho crescia dentro dele. Não era raiva ainda. Também não era curiosidade pura. Era desconforto. Um incomodo que não sabia nomear. Como se estivesse aproximando de uma cena da qual não fazia parte. Como se,
pela primeira vez em muitos anos, estivesse entrando na vida da filha sem ser convidado. No topo da escada, o corredor estava banhado pela luz dourada que atravessava as janelas altas. A porta do quarto de Helena estava entreaberta. A voz da menina saía de lá, leve, alegre, diferente do tom monótono e educado com que sempre falava durante o jantar. Augusto se aproximou devagar, sem perceber que havia prendido a respiração. E então viu, no centro do quarto, sentada no tapete cor-de-rosa, estava Helena. Ria com o corpo inteiro, como crianças fazem quando esquecem de se proteger. Nas mãos, segurava uma pequena caixa de madeira decorada com estrelas feitas à tinta. Ao lado dela, também sentada no chão, estava a faxineira nova. Camila tinha sido contratada havia pouco mais de um mês. 20 e poucos anos, postura discreta, cabelos escuros presos a um coque simples, olhar sempre baixo quando cruzava com ele pelos corredores. Augusto mal havia decorado seu rosto. Para ele, Camila era apenas mais um nome na engrenagem que mantinha a casa funcionando. Mas ali, diante dele, ela era outra coisa. Cantava com Helena como se o resto do mundo não existisse. Não havia submissão em sua postura, nem medo, nem a formalidade rígida dos funcionários daquela casa. Havia ternura, presença, verdade. Camila batia levemente os dedos na caixa de madeira para marcar o compasso e Helena acompanhava, errando a letra, rindo, recomeçando. Entre uma estrofe e outra, a faxineira corrigia com carinho, sem humilhá-la, sem pressa, como se cada pequeno erro da menina fosse apenas parte natural de alguma coisa bonita que estava florescendo. Augusto ficou imóvel na porta. Nunca tinha visto a filha daquele jeito. Nunca. Não era apenas que Helena estivesse feliz. Era pior. Muito pior. Ela estava à vontade. Solta. Viva. O sorriso que exibia agora não era o mesmo sorriso automático que mostrava quando ele chegava em casa e beijava sua testa às pressas antes de entrar em alguma ligação. Não era o sorriso obediente de quem agradece presentes caros que mal pediu. Era um sorriso inteiro. Um sorriso de quem se sente vista. Camila levantou os olhos por acaso e congelou ao vê-lo. A canção morreu no mesmo instante. Helena ainda levou 2 segundos para perceber a presença do pai. Quando se virou, seus olhos brilharam. Papai, você chegou cedo. Havia tanta alegria na voz da menina que Augusto sentiu o pai apertar. Um aperto breve, mas fundo. Não respondeu de imediato. Seus olhos continuaram presos àquela cena interrompida. A caixa de madeira no colo da filha. O tapete bagunçado. O quarto cheio de bonecas, livros e almofadas que ele mal conhecia. E, no centro de tudo, a estranha sensação de que aquele espaço, que ele pagava, sustentava e chamava de sua casa, abrigava uma vida secreta que existia perfeitamente sem ele. Camila se levantou rápido demais, quase tropeçando no próprio nervosismo. Senhor Augusto, eu posso explicar. Mas explicar o quê? Que sua filha sorria com ela. Que havia música naquele quarto. Que alguém, finalmente, sentava no chão para ouvir as histórias de Helena sem olhar para um relógio. Augusto quis perguntar isso, mas sua educação fria o manteve em silêncio. Apenas encarou a jovem por alguns segundos longos demais. Camila apertava as mãos uma na outra, como quem já esperava uma repreensão. No rosto dela havia medo. Sim, mas havia algo mais forte por trás do medo. Dignidade. Isso o irritou sem que ele entendesse porquê. Helena correu até ele e abraçou sua perna. Papai, a Camila me ensinou uma música. Quer ouvir de novo? Augusto olhou para baixo. A filha o abraçava com uma confiança que ele não merecia. Por um instante, pensou em dizer que estava cansado, que falariam depois, que precisava resolver assuntos urgentes. Era o que sempre dizia. Era o caminho fácil, o conhecido, o seguro. Mas a frase não saiu, porque, ali parado, sentindo os braços pequenos da menina apertando sua perna, ele percebeu algo que nenhum conselho de administração, nenhuma reunião internacional e nenhum número em sua conta jamais o havia obrigado a encarar. Sua filha tinha criado um mundo para sobreviver à sua ausência. E naquele mundo havia música, segredos, risos e uma faxineira conhecia o som da felicidade dela melhor do que ele. Augusto ergueu os olhos novamente para Camila. A jovem ainda estava em pé, imóvel, esperando julgamento. No fundo do corredor, a luz do entardecer alongava as sombras pela casa. Tudo continuava luxuoso, silencioso e perfeitamente no lugar. Mas alguma coisa havia se deslocado dentro dele. Uma peça antiga, enferrujada, esquecida sob camadas de rotina e ambição, acabava de se mover. E esse movimento, por menor que parecesse, carregava o peso de uma revelação dolorosa. Ele não tinha chegado cedo em casa. Tinha chegado tarde demais em tudo que realmente importava. Há momentos em que a vida não muda de uma vez,
Não explode, não quebra tudo de forma barulhenta. Ela muda em silêncio, como um fio invisível sendo puxado devagar até que, quando você percebe, já não está mais no mesmo lugar de antes. E naquela casa, que por anos foi apenas um espaço impecável e vazio, algo havia começado a se transformar sem que Augusto tivesse controle sobre isso. Depois daquele dia, ele tentou seguir sua rotina como sempre fazia. Acordou cedo, revisou contratos, participou de reuniões, assinou documentos e tomou decisões que movimentavam milhões. Mas, ao contrário de antes, sua mente não permanecia inteira no que fazia. Em pequenos intervalos, entre uma ligação e outra, uma imagem voltava com insistência incomoda. Helena rindo no chão, Helena cantando, Helena sendo feliz. E não era ele quem estava ali proporcionando aquilo. Na manhã seguinte, Augusto desceu para o café mais cedo do que o habitual. Não foi uma decisão planejada. Foi quase um impulso, algo que ele não soube explicar nem para si mesmo. Quando entrou na sala de jantar, encontrou a mesa posta como sempre, com precisão quase militar. Frutas cortadas, suco fresco, café quente, tudo organizado nos mínimos detalhes. Mas, ao contrário do que esperava, Helena não estava lá. A senhorita Helena já tomou café? Ele perguntou, sem olhar diretamente para Beatriz, a governanta. Já, senhor, respondeu ela, com a calma de quem já conhecia aquele tipo de pergunta atrasada. Está lá em cima. Augusto sentiu, mas não sentou. Ficou parado por alguns segundos, como se estivesse decidindo algo internamente. Depois virou-se e caminhou em direção à escada. No corredor, novamente aquele som. Dessa vez, não era só canto. Era riso. Ele se aproximou devagar, mais consciente agora de cada passo. Não queria interromper. Não queria ser percebido. E isso, por si só, já era estranho demais. Um homem acostumado a comandar, tudo agora hesitava diante da própria porta. A porta do quarto estava aberta. Helena estava sentada no chão, com as pernas cruzadas, segurando o lápis de cor. Camila estava ao lado dela, desenhando junto. Não havia música naquele momento, mas havia algo tão forte quanto. Presença. Esse aqui é você, disse Helena, apontando para um desenho cheio de traços tortos. Camila inclinou a cabeça, observando. E esse aqui é quem? Esse é o papai, respondeu a menina com naturalidade. Augusto sentiu algo apertar de novo dentro do peito. Camila sorriu. Ele parece bravo. Helena deu de ombros. Ele é ocupado. A resposta foi simples, sem mágoa aparente. Mas foi exatamente isso que doeu, porque não havia revolta na voz da filha. Havia aceitação. E aceitação, quando vem cedo demais, é sempre o sinal da ausência prolongada. Augusto permaneceu ali, parado, ouvindo. E você? Perguntou Camila. Onde está você no desenho? Helena apontou para um pequeno boneco ao lado da figura da faxineira. Eu estou aqui. Camila franziu levemente a testa. E o papai? Helena olhou de novo para o papel. Ele está sempre trabalhando. Foi nesse momento que Augusto percebeu algo que jamais havia sido dito em nenhuma reunião, nenhum relatório, nenhum dado que ele costumava analisar com tanto rigor. Na vida da filha, ele não era a ausência por falta de amor. Era a ausência por padrão. Era previsível não estar. E isso, talvez, fosse ainda mais grave. Camila levantou os olhos e novamente encontrou Augusto na porta. Dessa vez, não se assustou como antes. Apenas ficou em silêncio, esperando. Helena seguiu o olhar dela e, quando viu o pai, abriu um sorriso imediato. Papai! Ela se levantou e correu até ele, segurando o desenho com cuidado. Olha o que eu fiz. Augusto se abaixou levemente, pegando o papel. O desenho era simples. 3 figuras. Uma casa. Um sol grande demais ocupando quase metade da folha. Mas algo chamava a atenção. Ele. No papel, ele estava longe. Não ao lado da filha. Não ao lado da casa. Não ao lado de ninguém. Augusto ficou alguns segundos olhando para aquilo, em silêncio. Está bonito? Disse, finalmente. Helena sorriu, satisfeita. A Camila me ajudou. Ele levantou os olhos para a jovem. Camila não disse nada. Não se justificou. Não se defendeu. E isso o incomodava, porque eu estava acostumado a pessoas tentando agradá-lo, justificando cada gesto, pedindo aprovação o tempo inteiro. Mas ela não. Ela apenas estava ali. E isso fazia com que ele se sentisse deslocado dentro da própria casa. O senhor quer que eu... Começou Camila, hesitando. Continuo. Ele interrompeu. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Camila piscou, surpresa. Helena também. E...
Pela primeira vez, Augusto percebeu que aquela pequena permissão tinha um peso maior do que qualquer decisão empresarial que havia tomado nos últimos anos. Ele ficou mais alguns segundos ali, sem saber exatamente o que fazer. Depois, virou-se e saiu. Mas, ao contrário do que costumava acontecer, não voltou para o escritório. Ficou na sala, sentado, em silêncio. E, de lá, conseguiu ouvir a voz de Helena, o riso, os erros na música, a voz de Camila corrigindo com paciência. E, aos poucos, algo começou a se reorganizar dentro dele. Não foi arrependimento imediato. Não foi redenção. Foi desconforto. Mas um desconforto diferente. Do tipo que não permite mais ignorar. Naquela tarde, Augusto não atendeu metade das ligações que deveria. Cancelou uma reunião. Adiou outra. E, pela primeira vez em anos, ficou em casa sem motivo profissional. Apenas ficou, observando, ouvindo, tentando entender. No fim do dia, quando Helena já estava no quarto e a casa voltava ao seu silêncio habitual, Augusto chamou Beatriz. Há quanto tempo isso acontece? A governanta não precisou perguntar sobre o que ele estava falando. Desde que Camila chegou. Senhor, e você não achou importante me informar? Beatriz respirou fundo antes de responder. Achei importante que sua filha voltasse a sorrir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Augusto não respondeu, porque, pela primeira vez, ele não tinha argumento. Subiu para o quarto mais tarde do que o habitual. Parou diante da porta de Helena. Ficou ali por alguns segundos, pensando, hesitando, algo que ele nunca fazia. Então bateu. Helena estava deitada, segurando a mesma caixa de madeira do dia anterior. Papai, posso entrar? Ela sorriu imediatamente. Pode. Augusto entrou devagar. Sentou-se na beira da cama, sem saber exatamente o que dizer. Ficaram alguns segundos em silêncio. Você gosta de cantar? Perguntou ele. Helena assentiu. Gosto. Desde quando? Ela pensou por um momento. Desde que Camila me ensinou. Augusto engoliu seco. E antes? Helena deu de ombros. Antes eu brincava sozinha. A frase caiu como um peso. Simples, direta, irreversível. Augusto passou a mão no cabelo, tentando organizar os pensamentos. E você gosta quando eu estou aqui? Helena olhou, como se a pergunta fosse estranha. Gosto, mesmo quando trabalho muito. Ela assentiu de novo. Eu espero. Aquilo foi pior de qualquer crítica, porque não havia cobrança. Havia esperança. E esperança, quando ignorada por tempo demais, se transforma em silêncio. Augusto ficou ali por mais alguns minutos. Depois levantou-se. Boa noite, princesa. Boa noite, papai. Ele saiu do quarto com a sensação de que algo dentro dele havia sido deslocado definitivamente. Não havia mais como fingir que não o via. Não havia mais como chamar aquilo de rotina. Não havia mais como se esconder atrás do próprio sucesso. Porque agora ele sabia. Sabia que existia um segredo naquela casa. Mas não era um segredo proibido. Era um segredo necessário. Era o segredo de tudo o que sua filha precisou criar para sobreviver à ausência dele. E, pela primeira vez em muitos anos, Augusto não tinha certeza de que conseguiria consertar aquilo. Há um momento na vida de todo homem em que ele deixa de correr e começa a enxergar. Não porque quer, mas porque algo o obriga a parar. E quando isso acontece, não importa quantas conquistas ele acumulou, quantos contratos assinou ou quantos números conseguiu alcançar. Nada disso serve como escudo. Porque a verdade, quando chega, não pede licença. Ela se instala. E foi exatamente isso que começou a acontecer com Augusto nos dias que seguiram. Ele não mudou de uma vez. Homens como ele não mudam de uma vez. Mas algo havia sido plantado. E crescia. Naquela semana, Augusto passou a chegar mais cedo em casa 2 vezes. Não anunciou. Não justificou. Apenas apareceu. E, todas as vezes, encontrou a mesma coisa. Música. Risos. Vida. No primeiro dia, ficou no corredor, como antes, observando sem ser visto. No segundo, entrou no quarto sem avisar. No terceiro, fez algo que não fazia há anos. Sentou-se, no chão. Helena estava com um pequeno instrumento de brinquedo nas mãos, tentando acompanhar Camila, que marcava o ritmo batendo suavemente na caixa de madeira. Quando Augusto entrou, a menina parou por um instante, surpresa. Mas, diferente da primeira vez, não houve silêncio constrangedor. Papai, você voltou cedo de novo. A naturalidade na voz dela o desconcertou. Como se aquilo já estivesse começando a fazer parte de uma nova rotina. Como se ele estivesse, aos poucos, sendo permitido entrar. Voltei.
respondeu, mais baixo do que o habitual. Camila levantou os olhos. Havia cautela ali, mas não medo. Quer sentar com a gente? Perguntou Helena, puxando o braço dele. Augusto hesitou. Olhou para o chão, depois para o terno impecável, depois para a filha. E, sem entender muito bem o porquê, tirou o paletó. Sentou-se, no chão, pela primeira vez em anos. Aquele gesto, simples para qualquer outro homem, para ele era quase um rompimento. Helena sorriu como se tivesse acabado de ganhar algo muito maior do que qualquer presente caro. Agora somos três, disse ela. E, naquele instante, Augusto percebeu que, para a filha, aquilo já era suficiente. Não precisava de explicações. Não precisava de justificativas. Apenas presença. Camila continuou a batucar levemente na caixa. Vamos de novo, disse ela, olhando para Helena. A menina começou a cantar, errando no começo, rindo, tentando de novo. Augusto ficou ali, observando. Não entendia de música. Não entendia de ritmo. Mas entendia de resultados. E o resultado que via diante dele era inegável. A filha estava viva de um jeito que ele nunca havia proporcionado. Aquilo o atingia de forma silenciosa e profunda. Nos dias seguintes, algo começou a mudar também fora daquele quarto. Augusto passou a prestar atenção em coisas que antes ignorava completamente. Percebeu que Helena evitava falar durante o jantar, que respondia com frases curtas, que olhava para ele como quem espera algo que nunca chega. Percebeu que o quarto dela era cheio de pequenos detalhes que ele jamais havia notado. Livros marcados, desenhos guardados, pequenas tentativas de ser vista. E, principalmente, percebeu que Camila sabia tudo isso. Sabia o que Helena gostava. Sabia o que ela temia. Sabia quando ela estava triste antes mesmo que a menina dissesse. E isso o incomodava. Não por ciúmes, mas por comparação. Porque, pela primeira vez, Augusto estava sendo confrontado com algo que não podia comprar. Presença. Tempo. Atenção. E ele não tinha nada disso para oferecer. Na sexta-feira daquela semana, algo inesperado aconteceu. Uma ligação. O nome no visor fez seu corpo inteiro tensionar. Patrícia. Ele ficou alguns segundos olhando para o telefone antes de atender. Augusto. A voz do outro lado era firme, controlada, fria. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a Helena. O silêncio se instalou. O que tem a Helena? Eu recebi algumas informações interessantes. Augusto sentiu o estômago apertar. Que tipo de informações? Sobre a forma como você está criando a nossa filha. O tom dela carregava julgamento. E estratégia. Seja direta, Patrícia. Eu vou pedir a guarda. A frase caiu como uma lâmina. Augusto não respondeu imediatamente. Você não pode estar falando sério. Estou. Depois de 4 anos? Depois de 4 anos vendo você transformando a nossa filha em responsabilidade terceirizada. Augusto apertou o celular com força. Você foi embora. E você ficou, respondeu ela, rápida. Mas estar presente fisicamente não significa ser pai. O golpe foi preciso. E doeu. Eu sei o que está acontecendo aí. Continuou ela. Uma funcionária assumindo o papel que deveria ser seu. Augusto ficou em silêncio. Tenho fotos, ela completou. Tenho testemunhas. Tenho argumentos. Agora não era mais apenas uma conversa. Era um ataque. Isso não é sobre a Helena, disse ele, finalmente. Claro que é. Não. Isso é sobre controle. Do outro lado da linha, houve uma pausa. Nos vemos amanhã, disse ela. Com advogados. A ligação caiu. E, pela primeira vez em anos, Augusto sentiu medo. Não o medo de perder dinheiro. Não o medo de falhar profissionalmente. Mas o medo real, cru, de perder a filha. Ele ficou alguns segundos parado no meio da sala, respirando, tentando organizar pensamentos que não obedeciam mais à lógica fria que sempre guiou suas decisões. Então subiu. Foi direto ao quarto de Helena. Camila estava lá, sentada no chão, como sempre. Helena ao lado, cantando, mas pararam quando o viram. Augusto entrou, diferente dessa vez, sem hesitar. Preciso falar com você, disse, olhando para Camila. Helena imediatamente se aproximou da jovem, segurando sua mão. Ela não fez nada errado. A defesa da menina foi instantânea. E isso disse mais do que qualquer explicação. Augusto se ajoelhou diante da filha. Eu sei. Sua voz saiu mais suave. Eu sei disso. Olhou para Camila novamente. Mas eu preciso conversar com você. Helena hesitou. Depois assentiu, relutante.
Saiu devagar do quarto, fechando a porta. O silêncio que ficou era diferente. Mais pesado, mais real. Augusto passou a mão no rosto. Ela vai tentar tirar a Helena de mim. Camila franziu a testa. Quem? A mãe dela. A jovem ficou em silêncio, processando. E isso por minha causa, ela disse, baixo. Não. É sim? Insistiu. Eu estou ocupando um espaço que não é meu. Augusto negou com a cabeça. Você está ocupando um espaço que eu deixei vazio. A frase ficou no ar. Pesada. Irrefutável. Camila desviou o olhar. Talvez seja melhor eu sair. Não. A resposta foi imediata. Firme. Isso não vai resolver. Vai evitar problemas. Vai piorar tudo. Ela o encarou. Pela primeira vez, de igual para igual. O senhor precisa decidir que tipo de pai quer ser. Não foi um ataque. Não foi desrespeito. Foi verdade. E Augusto sabia disso. Eu já decidi. O silêncio se instalou novamente. Mas, dessa vez, havia algo diferente nele. Não era dúvida. Era escolha. Eu não vou perder minha filha. Camila respirou fundo. Então lute por ela. Augusto sentiu. E, naquele momento, algo se consolidou dentro dele. Não era mais apenas desconforto. Não era mais apenas consciência. Era decisão. Mas decisões reais têm preço. E ele ainda não fazia ideia de quanto custaria aquela. Existem batalhas que não são vencidas com dinheiro, influência ou estratégia. São vencidas com presença, com escolhas, com coragem de sustentar aquilo que antes parecia impossível encaixar na própria vida. E Augusto estava prestes a descobrir que lutar pela filha não significava apenas enfrentar advogados, documentos ou argumentos frios. Significava, acima de tudo, provar, para ela e para si mesmo, que ele finalmente havia aprendido a ficar. Na manhã seguinte, Augusto não vestiu o terno habitual. Pela primeira vez em muitos anos, escolheu uma roupa simples. Camisa clara, sem gravata. Não foi vaidade. Foi instinto. Como se, de alguma forma, precisasse apresentar de outro jeito para uma realidade que não aceitava mais a versão antiga dele. Antes de sair, passou pelo quarto de Helena. A menina ainda dormia, abraçada à pequena caixa de madeira. Augusto ficou alguns segundos parado na porta, observando. Ali, naquele silêncio, ele percebeu algo que não podia mais negar. Durante anos, acreditou que proteger significava garantir estrutura. Mas proteger, na verdade, era permanecer. Ele saiu sem acordá-la. A reunião com Patrícia aconteceu às 10 da manhã. Advogados presentes. Papéis sobre a mesa. Argumentos prontos. Como qualquer negociação que já havia conduzido, Augusto chegou preparado. Mas, ao contrário de todas as outras, aquela não era uma disputa que envolvia números. Era a vida da filha. E, pela primeira vez, ele não estava ali como empresário. Estava ali como pai. Patrícia foi direta. Apresentou o registro da rotina dele. Horas de ausência. Compromissos constantes. Falta de convivência. Tudo organizado. Frio. E preciso. Durante anos, Augusto teria respeitado aquele tipo de argumento. Teria reconhecido eficiência. Mas agora, aquilo apenas soava. Vazio. A senhora acredita que pode oferecer um ambiente mais adequado para a criança, disse o advogado dela. Augusto ouviu em silêncio. Depois respondeu. Eu posso não ter estado presente antes. A frase chamou atenção. Porque não era defesa. Era admissão. Mas estou agora. Patrícia cruzou os braços. E por quanto tempo? Augusto sustentou o olhar. Pelo tempo que for necessário. Houve um silêncio breve. Mudanças repentinas não provam estabilidade. Continuou ela. Não, respondeu ele. Mas provam decisão. E havia algo diferente na forma como ele falava. Não era mais a frieza de quem negocia. Era a firmeza de quem escolheu. Os argumentos seguiram. Técnicos, legais, previsíveis. Mas, ao final, ficou claro que não havia base suficiente para retirar a guarda naquele momento. Não ainda. A decisão foi temporária. Patrícia teria direito a visitas, supervisionadas, e uma nova avaliação seria feita no futuro. Não era vitória completa, mas também não era derrota. Era, acima de tudo, uma oportunidade. Quando saiu da sala, Augusto não sentiu alívio imediato. Sentiu responsabilidade, porque agora não bastava crer. Ele teria que sustentar aquilo. Naquele mesmo dia, voltou para casa mais cedo. Não por acaso, por escolha. Ao entrar, ouviu novamente a música. Subiu as escadas sem pressa.
Dessa vez, não parou na porta. Entrou. Helena estava cantando. Camila ao lado. A cena se repetia. Mas não era mais a mesma, porque agora ele fazia parte dela. Papai! Helena correu até ele. Abraçou. Com força. Você voltou. Voltei. Ele se baixou, ficando na altura dela. E eu vou ficar. A menina sorriu, como se tivesse entendido mais do que ele disse. Como se já estivesse esperando por aquilo. Augusto olhou para Camila. Ela estava em silêncio, observando. Eu preciso que você continue, disse ele. Simples. Direto. Não só por ela. Fez uma pausa. Mas por mim também. Camila não respondeu imediatamente. Apenas assentiu. E aquilo foi suficiente. Nos dias que seguiram, a casa mudou. Mas não de forma grandiosa. Mudou nos detalhes. No som, na rotina, no ar. Augusto passou a jantar com Helena. Sem celular. Sem interrupções. Passou a ouvir. Perguntar. Errar. Aprender. Passou a sentar no chão. A cantar mesmo desafinado. A rir sem saber exatamente porquê. E, aos poucos, aquilo que parecia estranho começou a se tornar natural. Helena não precisava mais esperar, porque eu estava ali. Camila continuou, mas seu papel também mudou. Não era mais substituta. Era ponte. Era quem havia sustentado a ausência. E agora ajudava a construir presença. Algumas semanas depois, Helena teve uma ideia. Quer fazer um show. Augusto sorriu. Um show? De verdade. Com palco, microfone e você assistindo. Ele olhou para ela. Por alguns segundos. Então vamos fazer. O evento aconteceu no jardim da casa. Simples, mas verdadeiro. Algumas cadeiras. Um pequeno palco. Luzes discretas. Nada grandioso, mas tudo significativo. Helena subiu ao palco com as mãos pequenas segurando o microfone. Camila tocava ao fundo. E Augusto estava sentado na primeira fila. Sem telefone. Sem distrações. Apenas ali. Presente. A música começou. A voz da menina saiu insegura no início. Depois firme. Depois viva. E, em determinado momento, ela parou. Olhou para ele. E disse: Essa é para você. Papai. O tempo desacelerou. Augusto não desviou o olhar. A canção continuou. Simples, mas carregada de algo que ele nunca havia recebido antes. Perdão e confiança. Quando terminou, o silêncio durou alguns segundos. Depois vieram os aplausos. Mas ele não ouviu, porque tudo o que importava estava ali, diante dele, vivo, real, intacto. Helena correu até ele, pulou em seus braços. Você ficou. Augusto abraçou. Com força. Eu fiquei. Naquele instante, ele entendeu. Não era sobre recuperar o tempo perdido. Era sobre não perder mais nenhum segundo do que ainda existia. Mais tarde, quando a casa voltou ao silêncio, ele sentou-se na escada externa. Camila ao lado, sem formalidade, sem distância. Obrigado, disse ele. Ela olhou para ele. Por quê? Por não ter ido embora. Camila respirou fundo. Ela precisava de alguém. Augusto sentiu. Eu também. O silêncio que veio depois não era vazio. Era completo. E, pela primeira vez há muitos anos, Augusto não sentiu necessidade de preenchê-lo, porque havia aprendido algo que nenhum sucesso profissional jamais havia ensinado. Que riqueza sem presença é só aparência. E que, às vezes, o maior segredo dentro de uma casa não é o que está escondido. É aquilo que sempre esteve ali, esperando para ser visto. E ele finalmente viu.